Belém do Pará. 30 de janeiro do ano 2014. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Vamos fazer mais uma matéria, gravar mais uma matéria. É muito interessante, muito boa mesmo. Para todos quantos já conhecem o valor dos textos espíritas, este é o Parque da Residência, hoje transformado em local público para passeio, entretenimento, tem teatro, tem restaurante. Ali, aquela casa ali é ao lado do restor do parque. Tem um orquidário também, uma homenagem ao poeta e boêmio Rui Barata. Também foi arquiteto, diversos cursos, muito conhecido, é venerado por muitos aqui no Pará. É um espaço agradável. Isso aqui vivia parado, acharam por bem transformar num espaço público. Ali na casa, ali embaixo, principalmente no primeiro andar, funciona a Secult, a nova sede da Secult, Secretaria de Cultura, né, do Estado do Pará. É que organiza, que cria programas. Vamos então dar início à leitura do capítulo 4, Harmonia do Universo, do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Muito bom dia para todos. Estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos, para explicar a sua origem, mister se faz remontarmos à fonte de onde ela dimana. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Deus é o centro para o qual convergem
e onde vão terminar todas as potências do universo. É o foco de que emana toda a ideia de justiça, de solidariedade, de amor, o alvo comum para o qual todos os seres se encaminham, consciente ou inconscientemente. É das nossas relações com o grande arquiteto dos mundos que decorre a harmonia universal, a comunhão, a fraternidade. Para sermos realmente irmãos, é necessário um Pai comum, e esse Pai só pode ser Deus. Deus, dirão, tem sido apresentado sob aspectos tão estranhos, às vezes tão odiosos, pelos homens de seita, que o espírito moderno se desviou dele. Mas que importam as divagações dos sectários? Pretender que Deus pode ser rebaixado pelos intentos dos homens equivale a dizer que o Monte Branco e o Himalaia podem ser abalados pelo sopro de um mosquito. A verdade paira radiosa e deslumbrante, muito acima das obscuridades teológicas. Para entrever essa verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados, das práticas vulgares. Deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal. Deve estudar Deus na majestade das suas obras. A hora em que tudo repousa, quando a noite é transparente e o silêncio se estende sobre a terra adormecida. Então, ó homem, ó meu irmão, eleva o teu olhar e contempla o infinito dos céus. Observa a marcha cadenciada dos astros, evoluindo nas profundezas. Esses focos inumeráveis são mundos, comparada aos quais a Terra não é mais que um átomo. Sóis prodigiosos, rodeados por cortejos de esferas, e cujo rápido percurso se mede em cada minuto por milhões de léguas. Distâncias espantosas os separam de nós, e eis porque nos parecem simples pontos luminosos, mas projeta sobre eles essa luneta colossal da ciência, o telescópio. Distinguirás suas superfícies semelhantes a oceanos de fogo. Procurarás inutilmente contá-los. Eles se multiplicam até as regiões mais remotas, confundindo-se pouco a pouco numa poeira luminosa. Verás também sobre os mundos vizinhos da terra desenharem-se os mares, moverem-se as nuvens.
reconhecerás que as manifestações da vida se produzem por toda parte e que uma ordem admirável une, sob leis uniformes e em destinos comuns, a Terra e seus irmãos, os planetas errantes do infinito. Saberás que todos esses mundos, habitados por outras sociedades humanas, se agitam, se afastam, se aproximam, impulsionados por diversas velocidades, percorrendo órbitas imensas, que por toda parte o movimento, a atividade, a vida se patenteiam em espetáculo grandioso. Observa também o nosso globo, esta terra, nossa mãe, que parece dizer-nos: vossa carne é a minha, sois meus filhos. Observa esta grande nutriz da humanidade. Vê a harmonia dos seus contornos, seus continentes no seio dos quais as nações cresceram e se multiplicaram, seus vastos oceanos sempre em movimento. Segue o renovamento das estações que a revestem de verdes enfeites e messes douradas. Contempla todos os seres vivos que a povoam. Desculpe-me. Aves, insetos, animais, plantas e flores, cada um dos quais é uma obra maravilhosa, uma joia do escrínio divino. Observa-te a ti mesmo, vê o jogo admirável dos teus órgãos, o mecanismo maravilhoso e complicado dos teus sentidos. Que gênio humano poderia imitar obras-primas tão delicadas? Os olhos e os ouvidos. Considera todas essas coisas e pergunta à tua razão, ao teu discernimento, se tanta beleza, esplendor, harmonia podem resultar do acaso, ou se não deveremos antes atribuir tudo isso a uma causa inteligente presidindo a ordem do mundo e a evolução da vida. E se em contestação aludes aos flagelos, às catástrofes, enfim, a tudo o que vem perturbar essa ordem admirável, responderei: perscruta os problemas da natureza, não te detenhas à superfície, desce ao fundo das coisas e descobrirás com surpresa que essas aparentes contradições não fazem mais que confirmar a harmonia geral, pois tudo é útil ao progresso dos seres, único fim da existência. Se Deus fez o mundo, replicam garbosamente certos materialistas, quem fez, portanto, a Deus? Tal objeção é insensata. Deus não se vem adaptar à cadeia das suas criaturas. É o ser universal, sem limites no tempo e no espaço. Por conseguinte, é infinito e eterno. Não pode existir ser superior ou igual a ele.
Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se unem, ligam e harmonizam todas as forças individuais que, se não fosse ele, estariam insuladas e divergentes, abandonadas a si mesmas, não sendo regidas por uma lei, por uma vontade superior. Essas forças só teriam produzido a confusão e o caos. A existência de um plano geral, de um alvo comum para o qual tendem todas as potências do universo, prova a existência de uma causa, de uma inteligência suprema que é Deus. Mais um capítulo. No caule de um jambeiro. Algumas orquídeas há meses em que estão bem mais floridas. Eu tinha um professor de agricultura, um professor de agricultura que ele ficava muito chateado quando os alunos caíam no erro, de dizer que as orquídeas eram parasitas. O parasita, na verdade, apesar dele fixar-se no caule das árvores, ele se alimenta da seiva da árvore. A orquídea não. Ela própria elabora sua seiva. Algo semelhante acontece também com alguns animais. Quando meus colegas diziam que o coelho é um roedor semelhante ao rato, E alguns já falavam, porque sabiam que ele ficava muito bravo, Aí, haja explicar, buscar, aí o assunto virava para este lado aí, tomava este rumo. Interessante como há tantas coisas pequeninas que a face assim de problemas em si, não são tão importantes, mas que uma grande quantidade de pessoas desconhecem, Muitas pessoas acreditam mesmo que orquídea é um parasita, Aqui o restor do parque. Será que está arrumado aí dentro? Será que pode filmar? Até fechado. Está fechado. É um local muito agradável, E esse silêncio, essa calma. Isso é uma beleza. Isso aqui são touceiras de Euterpe oleracea, ou seja, a planta do açaí. Quando o açaizeiro
ele nasce na várzea ou quando é produzido em fazenda e a colocação de matéria orgânica decomposta, adubo químico, né? Ele produz muito mais. Olha, algumas orquídeas ali. E os cachos são mais cheios de frutos, né? Vamos dar uma pausa por aqui. José Roberto, de Belém do Pará.